Lisboa, numa manhã de setembro, erguia-se diante dos olhos de Ricardo Monteiro, como uma cidade que ele acreditava conhecer de cor, mas que agora lhe parecia quase estrangeira. Os bondes amarelos ainda subiam as ladeiras estreitas. Os turistas ainda se aglomeravam diante das fachadas coloridas de Alfama, e o Rio Tejo ainda refletia o brilho dourado do sol. Contudo, para Ricardo, aquele regresso não era apenas um retorno físico. Era o confronto inevitável com as sombras que passara anos a evitar. Aos 42 anos, era dono de um império imobiliário que se estendia por toda a capital. Torres envidraçadas erguiam-se no Parque das Nações com o seu nome inscrito em placas metálicas, e revistas de negócios frequentemente estampavam o seu rosto como símbolo de sucesso. Nos círculos empresariais, era visto como visionário, entre adversários como implacável. O poder e a riqueza, conquistas pelas quais dedicara 2 décadas, agora o acompanhavam como uma segunda pele. Mas, sob a superfície, havia uma inquietação que nunca se dissipara: a lembrança de Catarina. A inauguração do seu mais recente projeto, um conjunto de edifícios de luxo no coração de Alfama, deveria ser apenas mais um passo triunfal na sua carreira. Alfama, com as suas ruelas labirínticas, miradouros sobre o Tejo e fadistas que cantavam histórias de dor e esperança, seria transformada num símbolo de modernidade sem perder o charme histórico. Assim ele prometia aos investidores, assim repetia aos jornalistas. Mas, ao pronunciar aquelas palavras, não conseguia ignorar a ironia de erguer monumentos de vidro e aço precisamente no bairro que guardava o eco do seu passado mais doloroso. Era ali, entre os becos de Alfama, que ele e Catarina viveram os dias mais intensos da juventude. Fora ali que prometeram mundos e futuros, acreditando que o amor seria suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Fora também ali que tudo se desmoronara, de forma abrupta, deixando apenas silêncio e ausência. Catarina desaparecera uma noite, sem explicações, sem despedida. Durante anos, Ricardo tentara convencer-se de que o destino simplesmente os separara, mas no fundo sabia que havia feridas que nunca sararam. Agora, ao regressar com o peso do título de milionário, era como se Alfama lhe devolvesse cada memória guardada nas pedras das calçadas. Caminhava entre repórteres, assessores e políticos locais que celebravam a inauguração, mas sentia-se um impostor. O cheiro a sardinha assada, vindo de uma pequena tasca escondida, trouxe-lhe uma lembrança tão nítida que quase o fez vacilar. Catarina rindo, segurando-lhe a mão, prometendo que um dia ele construiria algo grandioso, sem esquecer de onde viera. Enquanto o discurso oficial ecoava, palavras sobre progresso, investimento estrangeiro, revitalização urbana, Ricardo olhava para as varandas com roupas estendidas e vasos de manjerico. Perguntava-se se algum daqueles moradores antigos ainda se lembraria dele como o rapaz sonhador que um dia partira em busca de fortuna. Perguntava-se, sobretudo, se Catarina estaria algures ainda em Lisboa ou se o tempo a levara para sempre. No final da cerimônia, posou para fotografias, brindou com taças de espumante, trocou cumprimentos protocolares. Aos olhos do público, era a imagem da vitória. Mas quando entrou sozinho no carro preto que o levaria de volta ao seu apartamento luxuoso na Avenida da Liberdade, a máscara caiu. O silêncio do interior do veículo apenas amplificava a voz interior que lhe repetia, incessante: Alfama nunca esquece. Catarina nunca se apagou.
Na manhã seguinte à inauguração, Ricardo acordou cedo, apesar da noite mal dormida. A vista do seu apartamento no 8º andar oferecia-lhe um panorama de Lisboa moderna. Carros de luxo a deslizar pela Avenida da Liberdade, cafés sofisticados já cheios de executivos, turistas a fotografar cada esquina. Era a paisagem que representava o triunfo do seu império. Ainda assim, havia um vazio. Nenhuma dessas conquistas conseguia preencher o espaço deixado pela ausência de Catarina. Decidiu, de forma quase impulsiva, regressar à Alfama sem seguranças, sem jornalistas, sem comitiva. Apenas ele e as ruas que conhecia desde rapaz. Queria sentir de novo a respiração do bairro, longe dos flashes e das falas ensaiadas. Vestiu roupa simples, um casaco escuro, óculos de sol e caminhou anonimamente por entre os becos estreitos. Logo percebeu que a Alfama permanecia essencialmente igual, apesar das mudanças. As mesmas senhoras estendiam roupas nas varandas, as mesmas crianças corriam atrás de bolas de trapo. Os mesmos cheiros de peixe grelhado e café forte pairavam no ar. A diferença estava nele. Já não era o jovem sonhador, mas sim o empresário poderoso que transformava terrenos em arranha-céus. Enquanto caminhava, passou pela pequena praça, onde em tempos costumava ouvir fadistas anônimos cantar histórias de saudade. Recordou-se de Catarina, de como ela ficava imóvel ao ouvir cada verso, como se a música traduzisse exatamente o que sentia. Foi ali que ela lhe confessara o medo de que o futuro os separasse. E foi ali também que ele jurara que nada os afastaria. Promessas, pensou agora, são frágeis como o vento que sopra sobre o Tejo. Continuou a andar até chegar a uma antiga escadaria de pedra. Subiu devagar, lembrando-se de quantas vezes correra por aqueles degraus de mãos dadas com Catarina. No topo, o miradouro oferecia-lhe uma vista ampla do rio e da cidade. O Tejo resplandecia sob a luz da manhã, vasto e indiferente. Ricardo ficou parado, imóvel, como se procurasse nas águas alguma resposta para o enigma da sua vida. Sentiu uma espécie de desconforto, um pressentimento difícil de explicar. Havia algo em Alfama que o chamava de volta, como se o bairro guardasse não apenas memórias, mas também segredos ainda ocultos. Perguntou-se se Catarina teria regressado ali, se a sua ausência durante 10 anos significara realmente distância ou apenas invisibilidade. Ao descer novamente, entrou numa pequena tasca que reconheceu de imediato. O dono, um homem idoso de cabelos brancos, olhou-o com curiosidade. Talvez não o tivesse identificado de primeira, mas nos olhos do homem, Ricardo percebeu um lampejo de reconhecimento. Pediu um café, sentou-se numa mesa no canto e deixou-se absorver pelo ambiente. O espaço era modesto. Mesas de madeira gasta, paredes cobertas de azulejos antigos, um rádio baixo tocando fado. Enquanto bebia o café, escutava conversas fragmentadas dos fregueses habituais. Falavam da vida do bairro, dos aumentos de renda, das dificuldades em manter as casas diante da especulação imobiliária. Ricardo sabia que, em parte, era ele o responsável por essa transformação. O seu projeto em Alfama prometia modernidade, mas para muitos significava expulsão. Sentiu um peso na consciência que raramente o incomodava nos escritórios elegantes. Quando saiu da tasca, caminhou sem destino, até ouvir ao longe uma melodia. Não era fado, mas uma canção suave que vinha de uma casa antiga, transformada em bar noturno. Reconheceu o espaço. Fora um armazém abandonado durante a juventude. Agora tinha letreiro novo, cadeiras na entrada, cartazes anunciando música ao vivo. Ricardo parou,
observando o interior pela porta entreaberta. Era de manhã. O local estava fechado, mas algo naquela visão fez o coração dele acelerar. Sentiu que estava no limiar de descobrir algo que mudaria para sempre o curso da sua vida. De volta ao carro, a cidade parecia-lhe diferente. Já não via Lisboa apenas como terreno de investimentos e oportunidades. Via-a como um palco onde o passado e o presente se cruzavam, onde cada rua podia ocultar respostas há muito procuradas. E Alfama, com as suas pedras centenárias e vozes anônimas, prometia revelar segredos que ele ainda não estava preparado para enfrentar. Nos dias seguintes, Ricardo tentou retomar a rotina habitual de reuniões, contratos e jantares de negócios. No entanto, algo nele permanecia inquieto. Cada vez que fechava os olhos, via as ruelas estreitas de Alfama, sentia o cheiro de peixe grelhado e ouvia, como um eco distante, a voz de Catarina. Era como se a cidade inteira conspirasse para o obrigar a revisitar aquilo que passara uma década a enterrar. A obsessão começou a manifestar-se em pequenos gestos. Mandou discretamente investigar registros de moradores antigos do bairro, procurando algum indício de Catarina. Perguntou a contatos do setor cultural sobre cantoras que atuavam em casas de fado ou bares de música. Cada resposta vaga apenas aumentava a sua ansiedade. O silêncio era mais perturbador do que qualquer confirmação. Numa tarde de sexta-feira, após uma reunião extenuante com investidores estrangeiros, decidiu dirigir-se novamente à Alfama. Queria andar sem rumo, talvez encontrar por acaso alguma pista. O sol já se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, e as ruas começavam a encher-se de vida noturna. Jovens riam nas esplanadas, músicos de rua afinavam guitarras, e o aroma de vinho e especiarias pairava no ar. Ao virar uma esquina, encontrou-se diante da mesma casa transformada em bar que observara dias antes. Agora, iluminada por luzes quentes e com uma pequena fila de clientes à porta, parecia pulsar de energia. Um cartaz preso à parede anunciava: Concerto de voz e guitarra, Catarina Silva. O nome atingiu-o como um golpe no peito. Não havia como confundir. Era ela. Ficou imóvel durante longos segundos, incapaz de decidir se entrava ou se fugia. Parte dele queria proteger-se, preservar a ilusão de que Catarina era apenas uma memória distante. Outra parte clamava por respostas, por reencontrar o olhar que tantas vezes o sustentara. Acabou por entrar. O interior do bar era intimista, com paredes de pedra exposta e mesas pequenas iluminadas por velas. O ambiente misturava tradição e modernidade, criando uma atmosfera acolhedora. No palco improvisado, uma guitarrista afinava as cordas enquanto os clientes se acomodavam. Ricardo escolheu discretamente uma mesa no fundo, tentando passar despercebido. Quando as luzes se suavizaram e a cantora surgiu, o tempo pareceu suspender-se. Catarina estava ali, diante dele, como um espectro tornado carne. O rosto mostrava marcas do tempo, mas a beleza permanecia intacta. Havia uma serenidade melancólica nos seus olhos, e a voz, ao iniciar a primeira canção, encheu o espaço com uma profundidade que fez silenciar até os mais distraídos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Cada verso parecia dirigido a ele, como se Catarina transformasse em música todos os anos de ausência, dor e sobrevivência. Não precisava de palavras explícitas, a emoção bastava. Ele sabia que não era coincidência. Catarina escolhera Alfama para cantar, porque Alfama era também o palco da sua história inacabada. A apresentação terminou com aplausos calorosos, mas Ricardo permaneceu imóvel.
As palmas dos outros soavam distantes e reais. Quando Catarina agradeceu ao público com um sorriso discreto, os olhares deles cruzaram-se por um instante. Nesse segundo, Ricardo teve a certeza de que ela também o reconhecera. Saiu antes que o concerto terminasse, perturbado, com o coração a bater descompassado. Caminhou rápido pelas ruas estreitas, como se fugisse de algo invisível. No entanto, sabia que não havia escapatória. O passado acabara de se materializar diante dele, e já não podia fingir que não existia. No silêncio do carro, estacionado numa rua adjacente, ficou longos minutos sem ligar o motor. A imagem de Catarina no palco, a força da sua voz e a intensidade daquele breve olhar repetiam-se em loop na sua mente. Entendeu, com clareza dolorosa, que o regresso à Alfama não fora apenas um acaso de negócios. Era um chamado do destino, um acerto de contas inevitável. No dia seguinte, Ricardo acordou com a sensação de ter vivido um sonho febril. Durante a noite, sonhara repetidas vezes com o rosto de Catarina iluminado pelas luzes tênues do bar, com a voz dela atravessando as paredes da sua memória como um rio subterrâneo que nunca deixara de correr. Tentou concentrar-se nos compromissos da manhã. Reuniões com arquitetos, assinaturas de contratos, telefonemas com bancos. Mas a mente estava sempre a regressar ao mesmo ponto. Catarina estava viva. Estava em Lisboa. Estava a cantar em Alfama. Ao meio-dia, dispensou a equipa de assessores e decidiu voltar sozinho ao bairro. Desta vez, não procurava respostas imediatas, apenas desejava caminhar, observar, absorver cada detalhe que pudesse aproximá-lo de Catarina sem a enfrentar diretamente. Havia nele um receio profundo de que uma aproximação brusca a fizesse desaparecer outra vez, como acontecera 10 anos antes. Subiu e desceu vielas, reconhecendo portas antigas, pátios escondidos, escadarias que guardavam ecos da juventude. Cada esquina lhe devolvia lembranças. Risadas partilhadas, discussões intensas, promessas sussurradas ao luar. Era como se o bairro tivesse conservado cada fragmento da sua história, esperando pacientemente o momento de o obrigar a encarar o passado. Ao passar novamente diante do bar onde Catarina atuara, viu a porta fechada e um novo cartaz anunciando outra apresentação para a noite seguinte. Sentiu um misto de alívio e ansiedade. Sabia onde poderia encontrá-la, mas ainda não tinha coragem de se mostrar. Preferiu observar à distância como um vigia invisível. Sentou-se num café próximo e ficou ali durante horas, disfarçado entre turistas e moradores. Escutava conversas triviais, mas os ouvidos estavam atentos a qualquer menção de Catarina. Ouvia pessoas comentando sobre a voz emocionante da cantora, sobre como ela trazia às canções uma dor que parecia real demais para ser apenas interpretação. Ricardo sentia cada palavra como confirmação do que já sabia. Catarina transformara a sua própria vida em música. Ao entardecer, regressou ao seu apartamento, mas a inquietação não diminuiu. Passou a noite diante da janela, observando as luzes da cidade, tentando organizar os pensamentos. Perguntava-se o que teria acontecido nos anos de silêncio. Por que desaparecera sem explicação? Que caminhos a tinham conduzido àquele palco modesto? E, sobretudo, porque nunca lhe dera a oportunidade de entender. Entre reflexões também surgiam culpas. Lembrou-se de como fora absorvido pelos negócios, de como as discussões sobre dinheiro e futuro corroeram a relação. Talvez Catarina tivesse partido porque ele já não era o homem que prometera ser. Talvez, pensava ele, Jorge, o amigo e sócio de longa data, soubesse mais do que deixara transparecer na época. Havia olhares, silêncios, que agora lhe pareciam suspeitos.
Quando a madrugada chegou, Ricardo tomou uma decisão. Não poderia continuar a viver entre dúvidas. A aparição de Catarina não fora uma coincidência, mas sim um chamado. No dia seguinte, iria ao bar não como espectador anônimo, mas como homem disposto a enfrentar as consequências da sua ausência. Estava preparado para ouvir verdades dolorosas, para carregar culpas, para aceitar rejeições. Mais doloroso do que tudo isso seria continuar sem respostas. Na manhã clara de domingo, Lisboa acordou com o som dos sinos das igrejas antigas. Ricardo, ao olhar-se no espelho, percebeu que o seu rosto refletia não apenas a rigidez de um empresário de sucesso, mas também a vulnerabilidade de um homem prestes a revisitar a ferida mais profunda da sua vida. Alfama chamava-o de novo, e desta vez ele não iria recusar. Naquela noite de domingo, Ricardo regressou à Alfama com o coração apertado. O bar onde Catarina atuava abria as portas lentamente, deixando escapar uma luz cálida e um burburinho de vozes ansiosas por música. Desta vez, ele não estava ali como curioso, mas como alguém determinado a confrontar uma realidade que já não podia ignorar. Entrou cedo, escolhendo uma mesa discreta, mas não tão escondida como antes. Queria ser visto, mesmo que isso significasse expor-se à tempestade emocional que certamente viria. Pediu um copo de vinho do Douro e deixou-se envolver pela atmosfera. Paredes de pedra, cheiro a madeira envelhecida, murmúrios expectantes. Quando as luzes se suavizaram e a música começou, Ricardo sentiu o corpo inteiro estremecer. Catarina entrou no palco com uma simplicidade que contrastava com a intensidade da sua presença. Vestia um vestido negro, sem adornos, mas cada gesto emanava elegância. Os aplausos acolheram-na como a uma velha amiga, e ela respondeu com um sorriso sereno. A primeira canção foi um fado tradicional. A voz de Catarina, profunda e vibrante, encheu o espaço de melancolia. Ricardo percebeu que não estava apenas a ouvir música, estava a escutar a tradução sonora de tudo o que viveram. Cada palavra parecia carregar memórias partilhadas, dores ocultas, promessas quebradas. O público estava cativado, mas Ricardo ouvia de forma diferente. Ele conhecia a origem daquela dor, sabia que não era mera interpretação artística. Era a vida de Catarina transformada em canção. Enquanto os outros aplaudiam, ele sentia o peso de cada nota como uma acusação silenciosa. À medida que o concerto avançava, a intensidade aumentava. Catarina fechava os olhos, entregando-se por completo à melodia, como se cada verso fosse uma confissão íntima. Havia algo de quase sagrado na sua presença, uma dignidade conquistada através do sofrimento. Ricardo não conseguia desviar o olhar, embora cada canção lhe abrisse uma ferida nova. Quando o espetáculo terminou, o público levantou-se em aplausos entusiasmados. Catarina agradeceu com um aceno humilde e desapareceu pelos bastidores. Ricardo ficou sentado, imóvel, como se o mundo à sua volta tivesse perdido som e cor. Após alguns minutos, reuniu coragem e dirigiu-se à porta lateral, onde sabia que os artistas costumavam sair. O corredor estreito cheirava a madeira antiga e vinho derramado. Esperou com o coração acelerado até que a porta se abriu e Catarina surgiu. O impacto foi avassalador. Estavam frente a frente, após 10 anos de silêncio. Catarina parou surpresa, e por um instante o tempo pareceu congelar. Os olhos dela, agora mais maduros, refletiam uma mistura de choque, dor e talvez uma centelha de algo que Ricardo não ousava nomear.
Ele tentou falar, mas a voz falhou. Apenas conseguiu pronunciar o nome dela. Um sussurro carregado de saudade. Catarina. Catarina permaneceu imóvel durante alguns segundos que pareceram eternos. O rosto dela não demonstrava o entusiasmo de um reencontro. Tampouco a hostilidade aberta de uma recusa. Era antes uma expressão de cautela, como se calculasse a distância exata a manter para não se ferir de novo. Ricardo, por sua vez, sentiu que cada batida do coração era um martelo a ecoar dentro do peito. As palavras custavam-lhe a sair. Durante anos imaginara este momento, ensaiara discursos, perguntas, até pedidos de perdão. Mas diante da realidade tudo se dissipava. O silêncio pesava tanto que era quase insuportável. Finalmente, conseguiu articular uma frase curta, quase infantil. Estava feliz por vê-la viva e bem. Catarina ergueu ligeiramente o queixo. Os olhos dela refletiam a serenidade de quem já conheceu a dor e aprendeu a domá-la. Respondeu de forma breve, sem emoção visível. Disse que a vida seguira o seu rumo, que Alfama se tornara o seu refúgio e que cantar era a única forma de dar sentido ao vazio. As palavras dela eram medidas, mas cada uma trazia consigo a marca de um passado partilhado. Ricardo quis aproximar-se, mas conteve-se. Percebeu que qualquer gesto precipitado poderia erguer muros ainda mais altos. Limitou-se a ouvi-la, absorvendo cada sílaba como se fossem fragmentos de um enigma que precisava desesperadamente resolver. O corredor estava silencioso, apenas interrompido por passos distantes e o zumbido de um neon. A proximidade física era quase dolorosa. Ricardo via de perto as marcas do tempo no rosto de Catarina. Pequenas rugas junto aos olhos, sinais de noites mal dormidas. Mas também via uma força nova, uma luz discreta que não existia antes. Quis perguntar por onde ela estivera durante todos aqueles anos. Por que partira sem despedida? Por que escolhera o silêncio? Mas não ousou. Catarina transmitia uma firmeza que deixava claro. Não era ela quem devia explicações, mas sim ele quem devia respostas. Então, numa tentativa de quebrar a barreira invisível, Ricardo disse que ouvira as canções dela, que sentira cada nota como um espelho da própria vida. Catarina manteve-se calma, mas os olhos brilharam por um instante, revelando que aquelas palavras a atingiram mais do que gostaria de admitir. Contudo, rapidamente retomou a compostura e respondeu que cantava para sobreviver, não para ser lembrada. A conversa foi curta, quase áspera. Catarina agradeceu a presença, mas deixou claro que não desejava reabrir feridas antigas. Disse que tinha outra atuação marcada para a semana seguinte e que esperava que ele não transformasse o reencontro em espetáculo. Foi um recado direto, mas não cruel. Ricardo aceitou em silêncio, mas o coração ardia. Sabia que Catarina erguera uma muralha em torno de si, construída ao longo de uma década de ausências e batalhas desconhecidas. E sabia também que por trás dessa muralha ainda existiam segredos que precisavam ser revelados. Quando ela se afastou pelo corredor e desapareceu por uma porta lateral, Ricardo ficou sozinho, sentindo-se mais vulnerável do que em qualquer negociação milionária. Percebeu que a luta que tinha pela frente não era por contratos ou propriedades, mas por algo infinitamente mais frágil e precioso. A verdade escondida na vida de Catarina. Saiu do bar naquela noite com passos lentos. Alfama estava viva, cheia de vozes e risos, mas para ele tudo parecia distante. Caminhou até o miradouro onde tantas vezes estivera com Catarina na juventude. O tejo brilhava sob a lua
indiferente às dores humanas. Ricardo sabia que não poderia desistir. O reencontro não era um ponto final, mas apenas o início de uma jornada dolorosa rumo às respostas que tanto buscava. Nos dias seguintes, Ricardo foi assaltado por uma ansiedade constante. O reencontro com Catarina tinha-o abalado mais do que esperava. Nos negócios, continuava a ser implacável, assinando contratos e tomando decisões milionárias com a habitual firmeza. Mas quando a noite caía e o silêncio do apartamento o envolvia, a imagem dela regressava com uma nitidez cruel. Começou a fazer pequenas incursões à Alfama, quase como um ritual secreto. Percorria as ruas ao entardecer, fingindo ser apenas mais um visitante. Mas o verdadeiro motivo era sempre o mesmo: aproximar-se do mundo de Catarina, sentir a respiração do bairro que agora a acolhia. Descobriu que ela atuava regularmente em diferentes casas de fado e bares pequenos, mantendo uma rotina discreta e estável. Ricardo ouvia os comentários de vizinhos e frequentadores. Muitos falavam com respeito da cantora que transformava mágoa em melodia, que cantava como quem rezava. Outros mencionavam que vivia com simplicidade, sem luxos, numa casa modesta, escondida entre becos. Nada disso combinava com a imagem de uma mulher que partilhara a juventude com um homem que hoje valia milhões. Era como se Catarina tivesse escolhido apagar qualquer ligação com o mundo dele. Essa constatação feria-o. Perguntava-se se ela o odiava, se a sua ausência fora deliberada ou forçada. A dúvida corroía-o mais do que qualquer certeza. Em reuniões, distraía-se a pensar no que ela estaria a fazer naquele momento. À noite, em sonhos, revivia cenas da juventude. A primeira vez que a vira cantar num sarau escolar, o beijo roubado nas escadas de Alfama, a promessa feita diante do Tejo de que ficariam juntos para sempre. Aos poucos, percebeu que a sua obsessão começava a despertar suspeitas. Jorge, o sócio e amigo de longa data, comentou casualmente sobre o tempo que Ricardo passava em Alfama. Havia uma ponta de ironia na voz dele, como se tentasse sondar intenções escondidas. Ricardo respondeu evasivamente, mas a desconfiança instalou-se. Jorge sempre estivera presente nos momentos cruciais da sua vida, incluindo na época em que Catarina desaparecera. Agora, olhando em retrospectiva, Ricardo não podia deixar de notar contradições sutis nos conselhos e atitudes do amigo. Numa noite particularmente fria, Ricardo decidiu assistir novamente a uma atuação de Catarina. Entrou no bar discretamente, mas desta vez sentiu que ela o tinha visto de imediato. Catarina cantou como sempre com a alma exposta, mas os olhos encontraram os dele em vários momentos, deixando claro que a presença dele não passava despercebida. Quando o espetáculo terminou, Ricardo não a abordou. Limitou-se a sair antes do fim, caminhando pelas ruas de Alfama como um homem em exílio dentro da própria cidade. Sentia-se dividido entre dois mundos: o império de luxo e poder que construíra, e a simplicidade crua da vida de Catarina, que parecia carregar verdades que ele nunca ousara enfrentar. Ao regressar ao apartamento, tomou uma decisão silenciosa. Já não bastava observar à distância. Precisava descobrir o que realmente acontecera há 10 anos, por que Catarina partira e qual fora o papel das pessoas à sua volta. Só assim poderia libertar-se das sombras que o perseguiam. O reencontro tinha aberto a porta do passado. Agora não havia como fechá-la novamente. Na manhã seguinte, Ricardo sentiu que a decisão estava tomada. Não podia mais contentar-se com silêncios e olhares fugidios. Era preciso enfrentar Catarina, mesmo que o resultado fosse rejeição definitiva. Passou o dia inquieto,
como um ator que se prepara para a cena mais difícil da peça, ensaiando mentalmente palavras que talvez nunca fossem ditas da forma certa. À noite, regressou ao mesmo bar de Alfama. O ambiente estava mais cheio do que nunca. Turistas e locais se acotovelavam para ouvir a cantora cuja reputação crescia a cada semana. Ricardo entrou discretamente, mas a tensão era evidente. Pediu vinho, sentou-se próximo ao palco e esperou. Quando Catarina apareceu, a sala inteira silenciou. Vestia azul escuro e os olhos refletiam uma luz quase febril. Cantou um repertório de fados antigos, cada um mais intenso que o anterior. Ricardo sentiu-se despido, como se cada verso fosse uma acusação dirigida a ele. O público aplaudia com entusiasmo, mas para Ricardo o som era distante, abafado pelo peso das memórias. Depois do espetáculo, em vez de fugir, ele levantou-se e dirigiu-se aos bastidores. O corredor estreito estava repleto de músicos e funcionários, mas Ricardo avançou até encontrar Catarina. Ela o viu aproximar-se e suspirou, como quem antecipa uma batalha inevitável. Ricardo falou primeiro, a voz firme, apesar da angústia. Disse que precisava entender que 10 anos de silêncio não podiam ser explicados em meia dúzia de frases. Que queria ouvir dela a verdade, mesmo que fosse cruel. Catarina permaneceu imóvel, os braços cruzados, como se erguendo uma barreira invisível. Finalmente respondeu. Disse que a verdade não era simples, que estava entrelaçada com dores que ela não queria reviver. Mas admitiu algo que fez o coração dele acelerar. O desaparecimento não fora uma escolha isolada. Houvera pressões, circunstâncias e pessoas que a empurraram para o silêncio. Ricardo pediu nomes, detalhes, qualquer pista. Catarina, porém, calou-se. Limitou-se a dizer que nem tudo era como ele pensava e que havia sombras muito mais profundas por trás da separação. Afirmou também que se ele realmente queria saber, teria de procurar sozinho. Não lhe entregaria respostas prontas. Essas palavras, enigmáticas e dolorosas, caíram sobre Ricardo como um desafio. Catarina afastou-se, despedindo-se com um olhar que misturava tristeza e firmeza. Ele percebeu que não teria dela confissões fáceis, mas que as portas da verdade estavam entreabertas. Saiu do bar atordoado, mas com uma chama nova dentro de si. Agora tinha a certeza de que a separação fora resultado de algo maior, possivelmente de manipulação ou traição. As peças soltas do passado começaram a alinhar-se na sua mente, e um nome surgia com insistência: Jorge. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas de Alfama, Ricardo compreendeu que a jornada apenas começara. Catarina não o expulsara, dera-lhe uma pista, e ele estava disposto a seguir cada sombra, a enfrentar cada fantasma, até reconstruir a verdade perdida. A revelação de Catarina ecoava na mente de Ricardo como um enigma impossível de ignorar. Não foi apenas escolha minha, dissera ela. Essas palavras reconfiguravam tudo. Durante 10 anos, ele convencera-se de que Catarina o abandonara por falta de amor ou cansaço. Agora percebia que havia forças externas, talvez conspirações, que tinham moldado o destino deles. No escritório luxuoso na Avenida da Liberdade, Ricardo tentou mergulhar nos relatórios financeiros, mas as letras e números borravam-se diante dos seus olhos. A voz de Catarina, firme e melancólica, repetia-se na sua memória. Decidiu então procurar pistas concretas. Recorreu à sua rede de informações discretamente, pedindo a assistentes para investigar movimentos de pessoas em Alfama há 10 anos. Contratos, registros, quaisquer documentos que pudessem iluminar o vazio deixado pela partida de Catarina. Mas não foram apenas papéis que lhe deram respostas.
Dias depois, numa das suas caminhadas pelo bairro, encontrou Mariana, a irmã mais nova de Catarina. Estava sentada numa esplanada modesta, com livros espalhados pela mesa. Ricardo reconheceu-a de imediato, embora o tempo tivesse transformado aquela adolescente rebelde numa mulher adulta, de semblante sério. Mariana levantou os olhos e o encarou com frieza. Disse que não esperava vê-lo ali, que pensava tê-lo deixado para trás com o resto do passado. Ricardo tentou responder com calma, explicando que precisava entender o que acontecera, que Catarina lhe falara de pressões externas. Mariana permaneceu em silêncio por longos segundos, até finalmente admitir que parte da verdade realmente estava escondida. Contou-lhe, em voz baixa, que Catarina enfrentara dificuldades financeiras severas logo após a separação, que houvera dívidas, ameaças, doenças, e que, misteriosamente, Jorge, o sócio de Ricardo, aparecera naquela época oferecendo ajuda. Segundo Mariana, Catarina recusara qualquer envolvimento, mas parecia claro que havia forças interessadas em afastá-la de Ricardo para sempre. Ricardo ouviu em choque. A ideia de que Jorge, o amigo de infância, pudesse estar ligado àquele desaparecimento corroía-lhe a alma. Mas não havia provas, apenas suspeitas. Mariana deixou claro que não confiava nele e que só falava porque Catarina já não tinha forças para carregar sozinha o peso do passado. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a perceber sinais da fragilidade de Catarina. Ouviu rumores de que ela sofria de uma doença crônica, que lutava para manter as atuações apesar do cansaço. Viu-a certa noite sair do bar exausta, apoiando-se discretamente na parede. O orgulho dela impedia que pedisse ajuda, mas os olhos denunciavam dor. A imagem dela, frágil e resiliente ao mesmo tempo, despertou em Ricardo sentimentos contraditórios. Culpa, ternura, desespero. Perguntava-se quantas batalhas ela travara sozinha enquanto ele se erguia nos salões dourados dos negócios. Perguntava-se quantas vezes poderia ter estendido a mão se tivesse sabido a verdade. Decidiu que não podia mais assistir passivamente. Mesmo que Catarina resistisse, iria descobrir toda a extensão das feridas escondidas. E, se ainda houvesse tempo, faria o impossível para reparar os danos. Mariana tornara-se, ainda que a contragosto, uma ponte entre Ricardo e o mundo de Catarina. Encontravam-se por acaso em cafés, ou talvez não tão por acaso. Parecia que a irmã mais nova testava até onde ele estava disposto a ir. Cada conversa era breve, tensa, mas revelava fragmentos do que Catarina se esforçava por esconder. Numa dessas ocasiões, Mariana falou sobre a doença. Disse que Catarina sofria de um problema respiratório crônico, agravado por anos de esforço e pela falta de cuidados médicos adequados. Explicou que as atuações noturnas eram ao mesmo tempo sustento e veneno, pois a deixavam exausta. Ricardo sentiu um nó no estômago. Ouvira a voz dela soar tão plena no palco, mas agora percebia que cada nota era arrancada de um corpo frágil, que lutava contra os próprios limites. Quis oferecer ajuda imediata, mas Mariana cortou-o com dureza. Catarina não aceitava esmolas. Não queria ser vista como vítima. Vivia com a dignidade de quem prefere a luta solitária à compaixão interessada. Ricardo entendeu a mensagem. Se queria aproximar-se, teria de provar que não vinha como salvador arrogante, mas como alguém disposto a respeitar as escolhas dela. Ainda assim, a inquietação não lhe deu descanso. Contratou discretamente médicos para obter mais informações sobre a doença, investigou tratamentos, pesquisou clínicas. Guardou tudo sem ainda revelar a Catarina, temendo que ela interpretasse como invasão.
mas no fundo sabia que cedo ou tarde teria de enfrentar a resistência dela. Enquanto isso, as memórias tornavam-se cada vez mais vivas. Recordava-se das primeiras noites em que Catarina cantara apenas para ele, no terraço de uma velha casa em Alfama, acompanhada por uma guitarra emprestada. Lembrava-se da promessa de que a voz dela seria sempre o farol nos momentos de escuridão. Agora, ver esse mesmo farol a vacilar era uma dor quase insuportável. Num sábado à noite, Ricardo voltou ao bar. Catarina cantava com intensidade redobrada, mas ele notou o suor frio na testa dela, a respiração ofegante entre versos. O público encantado não percebia. Apenas ele, com olhos de quem conhecia cada detalhe, via a luta silenciosa. No final, quando os aplausos ecoaram, Catarina manteve o sorriso, mas ao descer do palco quase tropeçou. Ricardo levantou-se instintivamente, mas ela recuperou o equilíbrio antes que ele pudesse agir. Esse instante bastou para reforçar a convicção dele. Catarina precisava de ajuda, mesmo que recusasse admiti-lo, e ao mesmo tempo precisava descobrir quem a empurrara para essa vida de sombras. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu confrontar Jorge. O amigo de infância, agora sócio poderoso, sempre estivera ao lado dele nas vitórias e nas derrotas. Mas havia algo na forma como Jorge evitava falar de Catarina, como desviava o olhar sempre que o nome dela surgia. Era um silêncio pesado demais para ser inocente. Preparou-se para a conversa com cautela, consciente de que mexia em terreno perigoso, mas sabia que só enfrentando o passado poderia libertar-se do labirinto de dúvidas que o consumia. Jorge recebeu Ricardo no escritório panorâmico com a habitual cordialidade. O espaço, situado no topo de uma das torres erguidas pela empresa, era um símbolo do império que os dois haviam construído juntos. Vidro e aço refletiam a cidade inteira, como se Lisboa estivesse a seus pés. Para qualquer visitante, era a imagem da confiança. Mas Ricardo, naquele dia, via o ambiente com olhos diferentes. Cada detalhe parecia esconder segredos. A conversa começou com banalidades sobre negócios. Jorge falava de novos investimentos, de parcerias estrangeiras, da necessidade de expandir para outros mercados. Ricardo ouvia, mas não participava. A mente estava concentrada no ponto que realmente importava. Finalmente, interrompeu o discurso otimista do sócio. Perguntou-lhe de forma direta se lembrava dos dias em que Catarina desaparecera. Jorge ergueu as sobrancelhas, como se a questão o tivesse surpreendido. Respondeu que sim, que fora um período difícil, que vira o amigo sofrer, mas que preferira não se intrometer. Ricardo insistiu. Disse que ouvira de Mariana insinuações sobre a presença dele naquela época, sobre ajudas oferecidas, sobre encontros que não pareciam casuais. Jorge sorriu, mas era um sorriso tenso, sem calor. Garantiu que tudo não passava de mal-entendidos, que sempre quisera apenas apoiar. Mas, enquanto falava, os olhos desviaram-se para a janela. Ricardo, que conhecia cada gesto do sócio desde a juventude, percebeu a fissura. Havia nervosismo na postura dele, uma hesitação impossível de disfarçar. A reunião terminou sem respostas claras, mas Ricardo saiu convicto de que Jorge sabia muito mais do que admitia. Pela primeira vez, a amizade de décadas parecia contaminada por uma sombra que talvez fosse irreversível. Nos dias seguintes, Ricardo dedicou-se a investigar discretamente os passos de Jorge no passado. Descobriu registros de transferências financeiras para intermediários em Alfama, precisamente no período em que Catarina desaparecera. Havia também contratos obscuros,
assinados por empresas de fachada, ligados a propriedades antigas do bairro. Tudo apontava para uma ligação subterrânea entre Jorge e os movimentos que tinham alterado o destino de Catarina. Enquanto as peças se juntavam, Ricardo sentia-se dividido. Por um lado, o desejo de confrontar imediatamente o sócio. Por outro, o medo de precipitar-se sem provas definitivas. Catarina já sofrera demasiado. Não podia arriscar expô-la a novas feridas. Durante esse processo, a preocupação com a saúde dela intensificava-se. Mariana relatava discretamente episódios de fadiga extrema, de noites em que Catarina mal conseguia respirar. Ricardo sentia-se impotente, consciente de que, mesmo se descobrisse toda a verdade sobre o passado, poderia já ser tarde demais para reparar o presente. Foi nesse estado de tensão que decidiu assistir a mais uma apresentação dela. Desta vez, não como observador silencioso, mas como homem decidido a permanecer até o fim. Sentou-se na primeira fila, ignorando os olhares curiosos. Catarina cantou com a mesma força de sempre, mas Ricardo viu no brilho dos olhos dela uma fadiga que nenhum público percebia. Quando o espetáculo terminou, não saiu. Ficou à espera, determinado a acompanhá-la, a oferecer ajuda, mesmo que fosse rejeitado. Sabia que não podia mais recuar. A verdade estava cada vez mais próxima e o tempo cada vez mais curto. O reencontro após o espetáculo foi inevitável. Ricardo esperou à porta dos bastidores, sem se importar com os olhares curiosos de músicos e funcionários. Quando Catarina apareceu, exausta, mas ainda erguida pela dignidade de quem não se deixa abater, ele avançou. Não falou de amor nem de passado, apenas perguntou como ela estava. Catarina sorriu de forma discreta, um sorriso que escondia mais do que revelava. Disse que estava bem, que a música lhe dava forças. Mas Ricardo via além. Os ombros tensos, a respiração curta, a palidez que nem a maquilhagem disfarçava. Caminharam juntos até a saída lateral, em silêncio. As ruas de Alfama estavam calmas naquela hora tardia, iluminadas por candeeiros antigos. Ricardo ofereceu-se para acompanhá-la até casa. Catarina hesitou, mas acabou por aceitar. O trajeto foi feito em silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo eco dos passos sobre as pedras da calçada. Ao chegarem a uma casa modesta, escondida num beco estreito, Catarina parou. Disse que ali era o seu lugar, que não precisava de mais nada. Ricardo, olhando as paredes gastas e a porta simples, sentiu um aperto no peito. Como podia uma mulher que antes partilhara sonhos grandiosos viver agora com tão pouco? Catarina percebeu o olhar dele e ergueu a voz. Explicou que a simplicidade não era derrota, mas escolha. Disse que preferia a dignidade do pouco à prisão dourada do muito. Ricardo ouviu em silêncio, consciente de que aquelas palavras eram também uma acusação indireta ao mundo que ele representava. Antes de se despedirem, Catarina acrescentou algo que o deixou inquieto. Disse que ainda havia coisas que ele não sabia, feridas que não poderiam ser curadas apenas com boa vontade. Aconselhou-o a procurar as respostas fora dali, porque ela não estava pronta para oferecê-las. O tom não era hostil, mas definitivo. Naquela noite, Ricardo regressou ao apartamento com o coração em conflito. Por um lado, admirava a força de Catarina, a capacidade de transformar sofrimento em música. Por outro, sentia-se esmagado pela culpa de não ter estado presente quando ela mais precisava. E, acima de tudo, a sombra de Jorge crescia como uma ameaça invisível, insinuando-se em cada memória do passado. Deitado, não conseguiu dormir. Revivia cada palavra, cada gesto, cada olhar.
Entendia que a batalha à sua frente era dupla: salvar Catarina do peso da doença e, ao mesmo tempo, arrancar das sombras a verdade sobre a separação. E sabia que, para isso, teria de enfrentar o sócio e amigo, talvez sacrificando tudo o que construíra em 2 décadas. Ao amanhecer, tomou uma decisão firme. Não bastava observar nem colecionar fragmentos de histórias. Chegara o momento de agir, de desenterrar provas, de confrontar a teia de mentiras que destruíra a vida deles. Catarina não o deixaria entrar facilmente, mas isso não importava. O amor, transformado agora em missão, empurrava-o para frente. Ricardo entrou na semana seguinte com uma determinação sombria. A cada dia, as peças do quebra-cabeça tornavam-se mais nítidas. Catarina não partira apenas por escolha pessoal, e Jorge tinha um papel escondido naquela história. Agora precisava de provas, não apenas de intuições. Começou a revirar arquivos antigos da empresa, documentos de aquisições em Alfama datados de 10 anos atrás. Encontrou contratos assinados por intermediários que, após investigação mais atenta, revelavam-se empresas de fachada ligadas a Jorge. O que mais o intrigava era a coincidência de datas. Os movimentos financeiros ocorriam exatamente no período em que Catarina desaparecera. Decidiu então confrontar discretamente antigos funcionários e colaboradores. Um corretor de imóveis, já reformado, lembrou-se de ter visto Jorge em encontros noturnos com figuras duvidosas em Alfama. Outro, um antigo contabilista, mencionou pressões incomuns para aprovar transferências rápidas. Nada era prova definitiva, mas o padrão começava a formar-se. Jorge manobrara nas sombras, aproveitando-se do silêncio de Ricardo, ocupado em expandir o império. Enquanto isso, Ricardo continuava a visitar Catarina, nunca de forma intrusiva. Limitava-se a aparecer nos espetáculos, a acompanhá-la à distância. Via o cansaço aumentar. Via a luta dela contra o próprio corpo. Mas cada vez que tentava oferecer ajuda, encontrava resistência. Catarina parecia determinada a carregar a própria cruz sem partilhar o peso. Foi Mariana quem, num momento de franqueza, lhe revelou algo mais concreto. Disse que, na época do desaparecimento da irmã, Jorge procurara Catarina em segredo, oferecendo-lhe dinheiro em troca de um afastamento definitivo de Ricardo. Catarina recusara, mas pouco depois surgiram dívidas misteriosas em nome dela, ameaças veladas e até rumores sobre processos judiciais fabricados. Ricardo ouviu em silêncio, com o sangue a ferver. Naquela noite, sozinho no apartamento, pensou no amigo de infância. Recordou os anos em que partilharam sonhos, as noites de estudo, as primeiras vitórias no mundo dos negócios. Jorge fora o irmão que nunca tivera. Agora, a ideia de que esse mesmo homem pudesse ter destruído a sua vida pessoal era quase insuportável. Mas Ricardo sabia que não podia agir apenas com emoções. Jorge era poderoso, astuto, e qualquer confronto precipitado poderia virar-se contra ele. Precisava de uma estratégia, de um jogo dentro do jogo. Decidiu que começaria a mover-se em silêncio, tal como Jorge fizera uma década antes. Recolheria provas, exporia a teia de mentiras e só então desferiria o golpe final. A batalha que se aproximava não era apenas por amor, mas também por justiça. Enquanto a cidade adormecia, Ricardo olhava para o Tejo pela janela. As águas refletiam a lua cheia, indiferentes aos dramas humanos. Ele, porém, sabia que estava prestes a mergulhar no jogo mais perigoso da sua vida. Um jogo onde as peças eram pessoas e as consequências irreversíveis. Ricardo percebeu que,
Se queria descobrir a verdade, teria de seguir o rastro financeiro de Jorge até o fim. Para isso, chamou discretamente um investigador privado de confiança, Duarte, um antigo polícia que conhecia bem os subterrâneos de Lisboa. Duarte aceitou a missão sem perguntas, mas o olhar atento denunciava que entendia a gravidade do caso. Em poucas semanas, Duarte trouxe-lhe documentos que confirmavam suspeitas antigas. Jorge comprara, através de laranjas, várias propriedades degradadas em Alfama, no mesmo período em que Catarina desaparecera. Entre os papéis havia contratos de despejo, processos que coincidiam com famílias expulsas de suas casas para dar lugar a empreendimentos turísticos. Mais perturbador ainda foi o testemunho de um ex-advogado associado a Jorge. Esse homem, em troca de anonimato, confessou que fora instruído a redigir acordos silenciosos para afastar pessoas incômodas. Quando Ricardo perguntou se Catarina estava entre essas pessoas, o advogado desviou o olhar, mas o silêncio foi resposta suficiente. Essas descobertas mergulharam Ricardo em dilema profundo. Queria correr até Catarina, contar-lhe tudo, provar que o abandono não fora apenas escolha dela. Mas, ao mesmo tempo, temia que a verdade fosse demasiado cruel, que reabrisse feridas impossíveis de cicatrizar. Enquanto lutava com essa indecisão, recebeu uma visita inesperada no próprio escritório. Catarina apareceu com expressão séria. Disse que não tinha muito tempo, mas precisava falar. Explicou que sabia que ele andava a investigar Jorge, que Mariana lhe contara parte das conversas. Pediu-lhe para parar. Ricardo ficou em choque. Perguntou por quê. Catarina respondeu que mexer com Jorge era como cutucar uma fera ferida, que havia riscos que ele não imaginava. Disse que Jorge não era apenas sócio, mas alguém com tentáculos espalhados pela política, pela polícia, pelos negócios obscuros, e que enfrentá-lo poderia custar caro, talvez até a vida. A preocupação dela soava genuína, mas Ricardo não recuou. Respondeu que já era tarde demais para desistir, que a verdade não podia permanecer enterrada. Catarina baixou os olhos em silêncio. Quando finalmente falou, a voz era quase um sussurro. Então prepara-te, Ricardo, porque o jogo que vais enfrentar não tem vencedores, apenas sobreviventes. Essas palavras ficaram gravadas como uma sentença. Ricardo sabia que o aviso não era exagero. Jorge tinha poder, e agora estava claro que também tinha segredos a proteger a qualquer custo. Naquela noite, Ricardo refletiu longamente. O coração puxava-o para Catarina, para protegê-la, para arrancá-la do ciclo de dor. Mas a razão dizia que só destruindo a teia de Jorge poderia dar-lhe paz verdadeira. E, pela primeira vez, começou a considerar que talvez tivesse de sacrificar a própria carreira, a fortuna, até a amizade de décadas para alcançar a justiça. Ricardo decidiu testar Jorge, não com acusações diretas, mas com insinuações calculadas. Na reunião semanal da empresa, apresentou relatórios sobre os investimentos em Alfama, mencionando casualmente que algumas propriedades adquiridas no passado estavam sob investigação fiscal. O efeito foi imediato. Jorge, sempre seguro e eloquente, perdeu por um instante o controle. Endureceu a voz, mudou de assunto às pressas e evitou olhar o sócio nos olhos. Esse breve vacilo bastou para confirmar as suspeitas de Ricardo. Jorge tinha algo a esconder, mas a máscara voltou rapidamente ao lugar. Retomou o discurso habitual. Falou de lucros, de expansão, de oportunidades. Para qualquer outro parecia apenas um deslize. Para Ricardo, foi a prova de que o terreno começava a tremer.
Dias depois, recebeu uma ligação anônima. Uma voz rouca avisou-lhe para deixar o passado em paz. Disse que sabia das suas investigações, que sabia de Catarina e que, se continuasse, haveria consequências. Ricardo tentou descobrir a origem da chamada, mas Duarte confirmou que o número era descartável, impossível de rastrear. Esse aviso, em vez de intimidá-lo, fortaleceu-lhe a determinação. Se Jorge ou seus aliados estavam a vigiar cada passo, era porque havia algo grande em jogo. Catarina tinha razão. O jogo era perigoso. Mas Ricardo já não podia recuar. Decidiu então mover as peças com mais cautela. Pediu a Duarte para focar em transações internacionais, especialmente contas no exterior ligadas a Jorge. Ao mesmo tempo, começou a registrar discretamente conversas, arquivar cópias de documentos, preparar um dossiê robusto. Não queria apenas confrontar Jorge. Queria expor-lhe os crimes de forma que não pudesse escapar. Enquanto isso, Catarina tornava-se cada vez mais uma presença paradoxal na sua vida. Estava perto, nos palcos, nas ruas de Alfama, mas ainda distante, protegida por muros invisíveis. Ricardo percebia que ela sabia mais do que admitia. Muitas vezes, durante conversas rápidas após os espetáculos, tinha a sensação de que as palavras dela eram carregadas de significados ocultos, como se quisesse alertá-lo sem dizer diretamente. Numa dessas noites, ela deixou escapar uma frase que o marcou. Nem tudo o que aconteceu foi decisão minha. Havia mais gente a mover as cordas. Ricardo quis insistir, mas Catarina desviou o olhar e despediu-se. Pouco a pouco, ele começou a ligar os pontos. Jorge não apenas afastara Catarina, mas talvez tivesse usado a fragilidade dela para consolidar negócios em Alfama. Se isso fosse verdade, o sócio transformara a dor dele em lucro. A simples ideia revoltou-o, mas também lhe deu um objetivo claro. Agora, não se tratava apenas de recuperar o amor perdido, mas de expor uma rede de corrupção que destruíra vidas. Ricardo sabia que esse caminho o isolaria, que talvez perdesse tudo o que construíra, mas pela primeira vez sentia que estava pronto para pagar o preço. O confronto final entre Ricardo e Jorge começou a desenhar-se de forma inevitável. Duarte trouxe-lhe novos documentos. Extratos bancários que ligavam Jorge a contas offshore, contratos fraudulentos e até correspondências internas onde se falava em eliminar obstáculos pessoais. Para Ricardo, não havia dúvida. Catarina fora um desses obstáculos. Com as provas em mãos, a raiva crescia, mas sabia que um ataque direto seria suicídio. Jorge tinha aliados poderosos, sabia manipular narrativas e poderia facilmente transformar Ricardo no vilão. Precisava de uma jogada estratégica, um passo certeiro no tabuleiro do poder. Enquanto arquitetava os próximos movimentos, Ricardo procurou novamente Catarina. Encontrou-a após um espetáculo particularmente intenso, em que a voz dela quase falhou em várias notas. Estava pálida, mas ainda sorria ao público. Quando se viram a sós, Ricardo falou-lhe das descobertas. Disse que Jorge não apenas interferira no passado, mas que havia provas concretas. Catarina ouviu em silêncio, os olhos marejados. Finalmente confessou. Já sabia de parte disso. Revelou que Jorge a procurara anos atrás, oferecendo dinheiro para desaparecer, ameaçando prejudicar Ricardo caso ela resistisse. Contou que aceitara o silêncio como única forma de protegê-lo. A dor estampada no rosto dela era quase insuportável. Ricardo sentiu-se dividido entre gratidão e fúria. A mulher que amava sacrificara a própria vida por ele, enquanto o amigo que chamava de irmão o traíra.
Jurou a si mesmo que não descansaria até desmascarar Jorge. Dias depois, convocou o sócio para uma reunião privada. Encontraram-se no mesmo escritório panorâmico de sempre. Mas o ambiente estava carregado. Ricardo colocou os documentos sobre a mesa, um a um, enquanto Jorge observava em silêncio. Quando terminou, falou com firmeza. Sei de tudo, Jorge. Sei do dinheiro, das ameaças, das mentiras. O sócio permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, soltou uma gargalhada fria. Disse que Ricardo não fazia ideia do tamanho do jogo em que estava a meter-se. Admitiu sem rodeios que manipulara situações no passado, mas justificou. Tudo fora para proteger a empresa, para garantir o império que os dois construíram. Catarina, segundo ele, era apenas um dano colateral. Essas palavras caíram como facadas. Ricardo percebeu que o homem diante dele já não era o amigo de infância, mas um jogador corrompido pelo poder. A máscara caíra por completo. A reunião terminou sem gritos nem violência, mas com uma certeza. A guerra estava declarada. Jorge não recuaria e Ricardo não desistiria. O jogo de traições chegara ao seu ponto mais perigoso. Naquela noite, Ricardo voltou para a Alfama. Caminhou pelas ruas estreitas até o bar onde Catarina cantava, buscando forças na voz dela. Sabia que o caminho à frente seria escuro, talvez sem volta, mas pela primeira vez em anos sentia-se vivo, pronto para lutar não apenas por amor, mas pela verdade. Depois da reunião com Jorge, Ricardo saiu com a alma em chamas. A confissão fria do sócio ressoava em sua mente. Catarina fora apenas um dano colateral. Como podia alguém reduzir anos de amor, de sonhos partilhados, a uma expressão tão cruel? Na manhã seguinte, reuniu-se com Duarte e entregou-lhe a missão de consolidar o dossiê. Queria que cada prova estivesse organizada, cada transação documentada, cada ligação com a corrupção registrada de forma irrefutável. Duarte, experiente, avisou-o de que isso não seria suficiente. Disse que expor Jorge significava enfrentar não apenas um homem, mas uma rede inteira, que precisariam de aliados na imprensa, no judiciário, talvez até no estrangeiro. Ricardo concordou, mas acrescentou que não podia demorar. Catarina estava cada vez mais frágil, e o tempo parecia escapar-lhe entre os dedos. Se algo acontecesse a ela antes de conhecer a verdade, jamais se perdoaria. À noite, voltou à Alfama. Encontrou Catarina sentada à porta de casa, olhando o céu com uma serenidade estranha. Sentou-se ao lado dela, em silêncio. Por longos minutos, ouviram apenas os sons da noite. Um fado distante, passos na calçada, o vento suave do Tejo. Finalmente, Ricardo falou. Disse que descobrira tudo, que Jorge admitira parte da culpa, que havia documentos suficientes para arruiná-lo. Catarina suspirou fundo, como se carregasse um peso insuportável. Confessou que vivera todos aqueles anos entre a dor e o medo, sempre receando que a verdade viesse à tona e destruísse o que restava de Ricardo. Eu fiz isso para te proteger, murmurou, os olhos fixos no chão. Oh, e eu passei 10 anos a acreditar que me tinhas abandonado por falta de amor, respondeu Ricardo, com a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discurso. Catarina levou a mão ao peito, como se tentasse segurar o coração em pedaços. Ricardo segurou-a com cuidado, sentindo a fragilidade daquele corpo outrora tão vibrante. Prometeu-lhe que tudo mudaria, que enfrentaria Jorge, que exporia as mentiras, que a libertaria daquele fardo. Catarina olhou-o com ternura e medo ao mesmo tempo. Disse que não queria vingança, apenas paz,
que o passado já era cicatriz e que talvez fosse tarde demais para reescrever a história. Mas Ricardo não aceitou. Para ele, não se tratava apenas de reescrever a história de amor, mas de resgatar a verdade. Sabia que, sem isso, jamais teria paz. Naquela noite, decidiu que o próximo passo seria tornar o dossiê público. Mas a questão era: estaria Catarina preparada para suportar a tempestade que viria? Ricardo passou os dias seguintes em reuniões secretas com Duarte, montando a estratégia de exposição. Decidiram contactar um jornalista independente, Luís Matos, conhecido por não se dobrar a pressões políticas ou empresariais. Luís ouvira falar de escândalos imobiliários em Alfama, mas nunca tivera provas concretas. Quando recebeu o dossiê preliminar, os olhos brilharam. Aquilo podia ser a maior reportagem da sua carreira. Ainda assim, alertou Ricardo de que a publicação teria consequências devastadoras. Jorge não era apenas um empresário poderoso. Era uma figura com ligações a ministros, banqueiros e até a meios criminais. Denunciá-lo seria como acender um fósforo num barril de pólvora. Ricardo assentiu. Já não se importava com a própria reputação ou fortuna. Tudo o que queria era que Catarina fosse finalmente liberta da sombra que a perseguia. Enquanto os preparativos avançavam, Ricardo continuava a acompanhar Catarina em silêncio. Observava cada atuação, cada suspiro cansado, cada sorriso forçado. Sentia que a doença ganhava terreno a cada semana. Um médico consultado em segredo confirmou-lhe os temores. O problema respiratório estava em estado avançado e, sem tratamento especializado, as complicações seriam inevitáveis. A angústia corroía-o. Tinha meios para oferecer os melhores cuidados do mundo, mas Catarina rejeitava qualquer ajuda financeira. O orgulho dela, moldado por anos de luta solitária, não aceitava depender dele. Ricardo então pensou numa solução. Apresentar o tratamento como investimento artístico, como apoio à carreira, não como esmola. Talvez assim ela aceitasse. Numa noite chuvosa, levou-lhe a proposta. Catarina ouviu com paciência, mas abanou a cabeça. Disse que não queria misturar amor com obrigações, que não suportaria a ideia de que ele a visse como um fardo. Ricardo insistiu, mas percebeu que forçar seria destruir o pouco de confiança que recuperara. Acabou por respeitar a decisão, ainda que o coração se despedaçasse. Ao regressar para casa, recebeu uma chamada inesperada. Era Jorge. A voz soava calma, mas carregada de ameaça. Disse que sabia das investigações, que sabia de Luís Matos, que se Ricardo não parasse imediatamente, Catarina pagaria o preço. Foi como um soco no estômago. Jorge já não escondia nada. Estava disposto a atacar Catarina para proteger os próprios segredos. Ricardo desligou o telefone com as mãos a tremer. Pela primeira vez, sentiu medo real, não por si, mas por ela. Na manhã seguinte, encontrou-se com Duarte e Luís. Explicou a ameaça, mas nenhum dos dois recuou. Duarte, com a frieza de ex-polícia, disse que já esperava retaliações. Luís, determinado, afirmou que quanto maior a pressão, maior a importância da denúncia. Ricardo percebeu que estava rodeado de aliados, mas a responsabilidade sobre Catarina continuava a esmagá-lo. Naquela noite, foi até Alfama decidido a contar-lhe tudo. Queria que Catarina soubesse da gravidade da situação, para que pudesse escolher se queria continuar ao lado dele nessa guerra. Mas quando chegou, encontrou-a mais frágil do que nunca, sentada à janela, tossindo entre versos que tentava escrever. Ao vê-lo, sorriu, mas o sorriso era feito de dor. Ricardo ajoelhou-se diante dela e confessou. Jorge ameaçara a vida dela.
Catarina ficou em silêncio, olhando para o vazio. Depois disse com voz calma, mas firme: Então já não é só o nosso passado que está em jogo, Ricardo. É o nosso futuro. Essas palavras foram como fogo no coração dele. Catarina, apesar da fragilidade, aceitava partilhar a luta. E isso significava que, pela primeira vez em muitos anos, não estavam mais sozinhos. Os dias que se seguiram foram de tensão crescente. Luís Matos preparava a reportagem com cautela, cruzando documentos, entrevistando fontes, verificando cada detalhe para que nada pudesse ser desmentido. Duarte mantinha-se na sombra, vigiando movimentos suspeitos, consciente de que Jorge poderia tentar silenciar todos antes da publicação. Ricardo, dividido entre o papel de empresário e o de homem apaixonado, dedicava cada minuto livre a Catarina. Observava-a ensaiar sozinha, cantar com esforço, esconder crises de tosse atrás de lenços discretos. A cada gesto sentia a urgência aumentar. A verdade precisava vir à tona antes que o corpo dela cedesse. Uma noite, após um espetáculo particularmente difícil, Catarina desmaiou no camarim. Ricardo correu para ampará-la, desesperado. Chamaram um médico que recomendou internamento imediato. Catarina resistiu, dizendo que não queria hospitais, que precisava dos palcos para se sentir viva. Mas Ricardo foi inflexível. Pela primeira vez, levantou a voz com ela, dizendo que não podia assistir calado à autodestruição. Levaram-na a uma clínica privada. Os exames confirmaram a gravidade. Os pulmões estavam comprometidos. O tempo de recuperação dependeria de tratamentos intensivos. Catarina, frágil na cama branca, parecia menor do que nunca, mas os olhos ainda guardavam a mesma dignidade de sempre. Não quero ser tua prisão, murmurou quando ficaram a sós. Nunca foste, Catarina. Foste sempre a minha liberdade, respondeu Ricardo, apertando-lhe a mão. Enquanto ela repousava, Ricardo percebeu que a batalha já não era apenas contra Jorge. Era contra o tempo. A cada dia, a saúde dela se tornava mais incerta. A revelação da verdade já não era apenas questão de justiça, mas de devolver-lhe paz antes que fosse tarde demais. Nesse mesmo período, Duarte trouxe notícias alarmantes. Um dos informantes fora atacado em plena rua, deixando claro que Jorge começara a mover as peças mais perigosas. Luís também recebeu pressões. Telefonemas anônimos, mensagens ameaçadoras, até a tentativa de suborno. Mas a determinação do jornalista só crescia. Disse que, quando tentam calar a verdade, é porque ela tem força. Ricardo sentia o cerco apertar-se. Já não era apenas uma luta pessoal, mas um confronto entre duas visões de mundo. A corrupção silenciosa que Jorge representava e a esperança de redenção que Catarina simbolizava. Numa madrugada chuvosa, sentado ao lado da cama dela, Ricardo tomou a decisão final. Se Jorge ousasse tocar em Catarina novamente, ele não hesitaria em destruí-lo por completo, ainda que tivesse de arriscar a própria vida. O peso da verdade era avassalador, mas ao olhar Catarina dormir, percebeu que já não havia escolha. A mentira roubara-lhes 10 anos. Não permitiria que roubasse também o futuro. O dia da publicação aproximava-se. Luís Matos já tinha a reportagem pronta. Dezenas de páginas que expunham o império oculto de Jorge, as empresas de fachada, os despejos forçados em Alfama, as transferências para contas offshore. Cada detalhe estava documentado. O impacto seria devastador. Na véspera, Ricardo recebeu uma última visita de Jorge. Encontraram-se num restaurante discreto,
longe dos olhares habituais. Jorge entrou com o mesmo ar confiante de sempre, mas havia algo de sombrio na sua postura. Sentou-se e foi direto ao ponto. Ainda estás a tempo de parar. Entrega-me os documentos, cancela a reportagem e ninguém precisa sair ferido. Ricardo olhou-o nos olhos e viu não o amigo de infância, mas o predador que finalmente revelava as garras. Respondeu calmamente que já não havia volta, que a verdade sairia à luz com ou sem o consentimento dele. Jorge então baixou a voz, ameaçando diretamente Catarina. Disse que acidentes acontecem, que pessoas frágeis como ela podiam desaparecer sem deixar rasto. Ricardo conteve a fúria, mas por dentro ardia. Jurou a si mesmo que não permitiria mais uma gota de sofrimento. Quando Jorge saiu, Ricardo ligou de imediato para Duarte. Pediu-lhe vigilância redobrada sobre Catarina. Ordenou também que, caso lhe acontecesse algo, o dossiê fosse publicado sem demora. Era hora de assumir que esta guerra poderia ter custos irreversíveis. Na manhã seguinte, Catarina acordou mais serena do que nos últimos dias. A clínica preparava-lhe tratamentos, mas ela parecia concentrada em outra coisa. Chamou Ricardo e pediu-lhe apenas uma promessa: que acontecesse o que acontecesse, ele não deixasse o amor deles ser definido pelas mentiras de Jorge. Ricardo apertou-lhe a mão e garantiu que a verdade já não era apenas dele, mas deles. Catarina sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, os olhos dela brilharam com esperança. À tarde, a reportagem foi publicada. As manchetes espalharam-se como fogo. Escândalo imobiliário em Lisboa. Empresário Jorge Almeida, ligado à rede de corrupção e ameaças. O país inteiro ficou em choque. A imagem de Jorge, antissímbolo de sucesso, transformou-se em sinônimo de traição. As primeiras reações foram imediatas. Políticos distanciaram-se, parceiros comerciais cortaram laços e manifestações surgiram em Alfama exigindo justiça. A rede de proteção de Jorge começava a ruir. Ricardo assistiu a tudo do quarto da clínica, ao lado de Catarina. Quando ela viu as notícias, lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Não eram apenas de dor, mas também de alívio. Finalmente, a verdade não era mais um fardo escondido. Mas Ricardo sabia que a guerra ainda não estava ganha. Jorge não cairia sem lutar, e o verdadeiro desfecho estava apenas a começar. A publicação da reportagem caiu como uma bomba em Lisboa. Os jornais, rádios e televisões não falavam de outra coisa. Jorge, antes celebrado como visionário dos negócios, agora era retratado como símbolo de corrupção e ganância. No entanto, Ricardo sabia que a batalha não terminava com manchetes. Jorge ainda detinha recursos, aliados obscuros e um instinto de sobrevivência feroz. A cada hora que passava, crescia o risco de retaliações. Duarte informou-lhe que detectara movimentos estranhos. Carros que seguiam discretamente a clínica. Figuras desconhecidas rondando a Alfama. Era claro que Jorge tentava intimidar e talvez preparar uma contraofensiva. Ricardo decidiu agir primeiro. Reuniu-se com Luís Matos e com um procurador que, pressionado pela repercussão pública, aceitara abrir inquérito formal. Entregou todas as provas adicionais, garantindo que não houvesse como silenciar o caso. Quanto mais documentos caíam sobre a mesa, mais a teia de Jorge se desfazia. Enquanto isso, Catarina lutava pela própria saúde. O corpo, fragilizado, reagia lentamente aos tratamentos. Mas o espírito parecia renovado. Ao ver Ricardo ao seu lado, ao ouvir o país inteiro discutir a verdade, ela sentia que, finalmente, as sombras começavam a dissipar-se. Valeu a pena.
Perguntou numa tarde com voz fraca, mas firme. Cada segundo, respondeu Ricardo sem hesitar. Nesse momento, souberam que, independentemente do futuro, já tinham vencido parte da guerra. Mas Jorge não estava derrotado. Dias depois, convocou uma coletiva de imprensa. Surgiu diante das câmeras negando tudo, acusando Ricardo de conspiração, tentando pintar Catarina como oportunista. Disse que o império estava em risco por causa da vingança pessoal de um homem obcecado. As palavras ecoaram, mas a credibilidade já não era a mesma. O público dividiu-se. Alguns ainda acreditavam nele, outros viam claramente a máscara cair. Para Ricardo, era a prova de que a luta estava no ato final. Naquela noite, Duarte trouxe informações cruciais. Jorge preparava-se para fugir do país. Aviões privados, contas a serem esvaziadas, contatos no exterior. Se escapasse, toda a justiça poderia ser comprometida. Ricardo compreendeu que tinha diante de si a última escolha: deixar que Jorge desaparecesse para sempre, ou enfrentá-lo diretamente, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Ricardo recebeu uma mensagem anônima. Um local, uma hora. Reconheceu de imediato a caligrafia digital de Jorge. Era um convite para um último encontro, longe de câmeras e jornalistas. Duarte aconselhou a não ir sozinho. Mas Ricardo sabia que precisava encarar o sócio frente a frente, sem intermediários. O encontro deu-se num armazém abandonado perto do porto. O ambiente cheirava a ferrugem e maresia. Um cenário perfeito para despedidas sombrias. Jorge estava lá, impecavelmente vestido como sempre. Mas os olhos denunciavam cansaço e fúria. "Estás satisfeito, Ricardo?" começou, a voz ecoando nas paredes. "Destruíste 20 anos de trabalho por causa de uma mulher." Ricardo manteve-se firme. Disse que não fora Catarina a causa, mas a mentira. Que Jorge escolhera trair, manipular, enriquecer às custas de inocentes. O sócio riu, um riso frio. Confessou que sempre invejara Ricardo. O carisma, a confiança das pessoas, até o amor de Catarina. Disse que, no fundo, afastá-la fora tanto negócio quanto vingança. Palavras venenosas que confirmavam tudo o que Ricardo já suspeitava. Por um momento, o silêncio pesou. Depois, Jorge aproximou-se, baixando o tom. "Ainda tens escolha. Deixa-me partir, esquece este capítulo e juro que não toco mais em ti nem nela." Ricardo sentiu o coração acelerar. Ali estava a tentação de encerrar o jogo sem mais sangue, de deixar o inimigo desaparecer. Mas ao lembrar os olhos cansados de Catarina, ao lembrar as famílias expulsas de Alfama, sabia que não podia aceitar. "Não, vais enfrentar a justiça." Nesse instante, Jorge sacou de uma arma. O brilho metálico refletiu a luz fraca que entrava pelas janelas quebradas. Ricardo congelou, mas manteve-se ereto. "Então será do meu jeito", disse Jorge, apontando-lhe o cano. Foi nesse momento que Duarte surgiu das sombras com 2 agentes da polícia. O investigador privado previra o risco e preparara uma emboscada silenciosa. Jorge foi surpreendido, rendido após breve luta. A arma caiu ao chão, ecoando como um trovão. Ricardo aproximou-se, olhando-o nos olhos pela última vez. Não disse nada. Já não havia necessidade. O silêncio entre os dois era mais pesado que qualquer discurso. Enquanto os agentes o levavam, Jorge gritou que nada estava terminado, que homens como ele nunca caíam de verdade. Mas pela primeira vez, Ricardo percebeu medo na voz do antigo amigo. Ao sair do armazém, respirou fundo. O peso de anos parecia começar a levantar-se, ainda que soubesse
que a batalha legal estava apenas no início. A notícia da prisão de Jorge espalhou-se rapidamente. As imagens dele algemado, saindo do armazém, correram todos os telejornais. Para muitos foi o fim de um mito. Para outros, a revelação de algo que sempre suspeitaram. Lisboa comentava em choque, mas para Ricardo o momento era pessoal. Não era apenas justiça, era também libertação. Quando chegou à clínica, Catarina já sabia. Tinha diante de si o jornal com a fotografia estampada na capa. Os olhos dela encontraram os de Ricardo, e ali havia uma mistura de alívio e dor. Então acabou, murmurou. Não, Catarina, agora começou. A justiça vai seguir o curso, mas tu já não precisas carregar o peso sozinha. Ela sorriu com fraqueza, lágrimas descendo-lhe pelo rosto. Disse que durante anos sonhara com esse dia, mas nunca acreditara que chegaria. Agora que acontecia, sentia-se ao mesmo tempo leve e exausta, como alguém que depois de uma longa caminhada finalmente chega ao destino, mas já sem forças para celebrar. Os dias seguintes foram de calmaria aparente. Ricardo acompanhava cada exame, cada tratamento, esperançoso de que Catarina recuperasse. Mariana, emocionada, passou a estar mais presente, vendo a irmã finalmente livre das correntes invisíveis que a prendiam. Mas a batalha interna de Catarina era profunda. Embora sorrisse mais, havia momentos em que o olhar se perdia no vazio, como se revivesse fantasmas. Certa noite, quando Ricardo a encontrou desperta, olhando pela janela, ela confessou. Tenho medo, Ricardo. Medo de que mesmo com Jorge afastado, as cicatrizes fiquem para sempre. Ele sentou-se ao lado dela e respondeu. As cicatrizes ficam sim, mas deixam de ser feridas. Tornam-se lembranças de que sobrevivemos. Essas palavras pareceram acalmá-la. Pela primeira vez, Catarina deitou a cabeça no ombro dele e adormeceu em paz. No entanto, a saúde dela continuava frágil. Os médicos avisaram que a recuperação seria lenta, incerta, e que talvez nunca pudesse voltar a cantar com a mesma força. Para Catarina, essa perspectiva era dolorosa. O fado não era apenas profissão, era identidade. Ricardo, contudo, via nisso uma oportunidade de recomeço. Sugeriu que ela escrevesse, que ensinasse jovens fadistas, que deixasse a sua arte viver de outra forma. Catarina ouviu pensativa e não respondeu de imediato, mas no olhar dela havia um lampejo de esperança. Enquanto isso, o processo contra Jorge avançava. A cada semana, novas provas surgiam, novas vozes se levantavam. O império dele ruía, e com ele a rede de corrupção que durante anos sufocara a Alfama. Para Ricardo e Catarina, era como se finalmente pudessem respirar. O passado ainda doía, mas o futuro já não parecia impossível. Meses depois, Lisboa já não falava apenas do escândalo de Jorge, mas também da coragem de quem o enfrentara. O julgamento aproximava-se, e as ruas de Alfama estavam mais vivas, livres da sombra que por tanto tempo pairara sobre elas. Catarina, ainda em recuperação, caminhava devagar pelas calçadas de pedra, com Ricardo ao seu lado. O ar frio entrava-lhe nos pulmões com dificuldade, mas cada passo era uma vitória. Mariana juntava-se muitas vezes a eles, rindo, recordando memórias antigas, como se tentasse recuperar os anos perdidos. Numa dessas caminhadas, passaram diante de uma casa de fados. O som da guitarra escapava pela porta entreaberta. Catarina parou, escutando em silêncio. As notas mexeram com ela, trazendo lembranças de noites em que a voz era a ponte entre a dor e a esperança. Ricardo olhou-a com ternura. Perguntou se queria entrar, talvez cantar apenas um verso. Catarina hesitou.
O medo de falhar, de perceber que a doença lhe roubara a essência, pesava. Mas, encorajada pelo olhar dele, entrou. O ambiente era pequeno, íntimo, com poucos clientes. Quando a reconheceram, o silêncio foi imediato. Catarina caminhou até o centro, pediu uma guitarra emprestada e começou a cantar, com voz frágil, mas carregada de emoção. Já não tinha a potência de antes, mas cada palavra era verdade pura. Ao terminar, lágrimas escorriam de muitos rostos. O público aplaudiu de pé. Catarina sorriu, compreendendo que não precisava da perfeição vocal para continuar a ser fadista. O que importava era a verdade que a sua alma transmitia. Naquela noite, ao voltarem para casa, Ricardo segurou-lhe a mão com firmeza. Disse que pela primeira vez em anos via um futuro diante de si. Catarina respondeu que o futuro nunca esteve perdido, apenas escondido nas sombras. Agora, finalmente, podiam caminhar juntos para a luz. Pouco tempo depois, o julgamento de Jorge teve início. As provas eram esmagadoras e as testemunhas numerosas. Tentou ainda manipular, ameaçar, mas já não havia rede que o protegesse. Foi condenado a anos de prisão e o império desmoronou de vez. Ricardo assistiu à sentença em silêncio. Não sentiu triunfo, apenas alívio. A justiça não lhe devolveria o tempo perdido, mas abriria espaço para um novo começo. Quando regressou a Alfama, encontrou Catarina à janela, olhando o Tejo. Aproximou-se, abraçou-a por trás e sussurrou: "Acabou! Agora é só nós." Catarina fechou os olhos, deixando que as lágrimas corressem livremente. Não eram de tristeza, mas de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia respirar sem medo. E assim, entre ruas estreitas e acordes de fado, Ricardo e Catarina iniciaram um novo capítulo. Já não eram as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Carregavam cicatrizes, mas também sabedoria. O amor deles, testado pelo tempo e pela dor, emergira mais forte, não como ilusão romântica, mas como escolha consciente. Lisboa continuava a viver, indiferente e eterna. Mas para eles, cada pedra de Alfama, cada nota de guitarra, cada brisa do Tejo tinha agora um novo significado: o de redenção conquistada.